deputado José Manuel Coelho para uma intervenção. Ponho 6 minutos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores membros do Governo. Eu estive a ouvir com atenção os senhores deputados que aqui vieram a discutir os temas do nosso orçamento, em especial os senhores deputados do Partido do Governo. E ao ouvir o senhor deputado Pedro Coelho e o senhor deputado Jaime Filipe, eu lembrei-me de uma palavra que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, quando ele fala dos fariseus, que são os sepulcros caiados, que se louvam a si mesmos, louvam-se a si próprios. E Cristo diz, na verdade, já receberam o seu galardão. O senhor Pedro Coelho, que se ufana de ser um grande economista, um expert na ciência dos números, veio aqui tecer os maiores e rasgados elogios ao orçamento apresentado pelo Governo. E, curiosamente, o senhor deputado Jaime Filipe faz perguntas ao seu colega de bancada, perguntas elogiosas. Portanto, eles elogiam-se a si próprios. No entanto, tal como diz Jesus Cristo, o Mestre, eles desprezam o mais importante da lei, a solidariedade, a amizade, a caridade, segundo fala o Evangelho. E em que é que eles fazem isso? Eles falam de tudo no orçamento e mais alguma coisa. Esquecem-se dos mais pobres entre os pobres, que são os nossos reformados. Onde é que estão as medidas neste orçamento para ajudar a contemplar de uma forma, de uma discriminação positiva, os nossos reformados que recebem pensões de miséria de reforma? Porquê é que não se falou, não se adotou, por exemplo, aquilo que já existe nos Açores há muitos anos, que é o complemento solidário de reforma, que o Governo Regional dos Açores há muitos anos consagra no Parlamento, nos seus orçamentos, em prol daqueles reformados que têm reformas de miséria, reformas de 150 euros, de 100 euros, de 200 euros, o complemento solidário para os idosos, o complemento solidário de reforma. Claro que este Governo, esta maioria não se importa com isto. Não são solidários. Vêm aqui apresentar um orçamento que serve os grandes interesses dos seus membros, dos seus empresários, dos empresários do regime, e não pensam nos mais desgraçados. Aqueles que tudo deram à nossa região, que tudo deram ao nosso país, e agora são considerados por estes senhores deste partido da maioria, do regime jardinista, como trapos velhos, pessoas inúteis. E a prova disso, e aquilo que eles fazem com os nossos velhinhos, que estavam nos corredores dos hospitais com altas problemáticas, pegar nos velhinhos, encaixotar no caniço, no atalaia, levem de queiro. E agora não pagam, portanto, os enfermeiros que prestam cuidados de saúde a esses mesmos velhinhos. Não pagam os auxiliares de educação, os auxiliares da ação médica, perdão, que estão lá a cuidar dos velhinhos. Já há 5 meses que não recebem salários. Aqui no orçamento, portanto, este orçamento do regime jardinista, defendido por esta maioria hipócrita, não está consagrado nem um cêntimo em favor dessas pessoas, em favor desses madeirenses e porto-santenses que deram tudo, toda a sua vida, o melhor da sua vida, do seu trabalho, para o engrandecimento desta terra e desta região, e que são desprezados aqui por esta maioria de sepulcros caiados, tal como falava Jesus Cristo, aparentemente bem vestidos, bem falantes, por fora formosos, mas cheias de iniquidade, cheias de inveja, de maldade para com o seu semelhante, de falta de solidariedade, meus amigos. Como é que se pode admitir que um orçamento destes tenha o apoio dos democratas desta terra? Um orçamento que despreza os mais humildes, os mais pobres dentre os pobres, aqueles que deram tudo à sua terra, que trabalharam durante décadas em situações difíceis, muitas vezes sem direitos, mesmo no tempo do salazarismo,
sem direitos, sem descontos para a segurança social, os nossos agricultores, as pessoas rurais, e que hoje são confrontadas com reformas de miséria, que são autênticas esmolas, não dá para comprar os medicamentos. São esses nossos reformados, os eternos esquecidos por estes orçamentos, apresentados ano após ano pelo regime jardinista. Pessoas humildes do nosso povo, que chegam à farmácia, querem aviar os medicamentos, não têm dinheiro para os medicamentos, levam parte dos medicamentos e outra parte deixam ficar no balcão da farmácia. Porquê? Porque não existe uma solidariedade, não existe um governo solidário, que seja solidário com estas pessoas. E de maneira que, o que é que estes senhores do partido da maioria pretendem? Apenas favorecer os seus negócios, usar a política para enriquecer. Temos aqui secretários, temos aqui deputados que são empresários, têm testas de ferro à frente dos seus negócios, que usam a política para enriquecer. E tal como dizia, e bem, Sua Excelência, o Sr. Presidente desta Assembleia, eu concordo com ele, quando ele dizia que os nossos políticos deviam não só prestar declaração de rendimentos quando entram para a política, e também quando saem da política. E isso é muito importante. E pela primeira vez estou de acordo com o que disse Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Regional. Na realidade, estes senhores do PSD não estão interessados na solidariedade, em ajudar aqueles que mais precisam, mas sim em favorecer os seus negócios, enriquecer à custa da política e à custa da miséria do povo madeirense. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado.